festa da água. Olha aqui como é a festa da água. Yeshua vai usar um eufemismo. O que é um eufemismo? Um eufemismo consiste em tomar uma palavra que é dura, pesada, e torná-la mais leve. É isso que ele vai usar aqui agora, para pessoas que ouvem Torá, que eram as mesmas do período dele e não guardam Torá. No último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A aprendizagem da Torá é para aqueles que creem nele, querem aprender com ele, com o sopro sagrado, dia após dia, que vão receber a Torá de Elohim e o Espírito de Elohim que é entregue para cada um de nós e colocado nos nossos corações pela voz do Espírito. Vamos lá no Salmo, capítulo 12, que é o Salmo da nossa Paraxá. O salmista começa o Salmo da nossa Paraxá, o Salmo de número 12. Ele espera encontrar na terra homens e mulheres piedosos. Piedade é a virtude de que alguém tem de dar honra somente a Adonai. Piedade significa isto. A virtude que alguém tem de dar honras somente a Adonai. Piedade é a virtude que alguém tem de dar honras somente a Adonai. Guardaram? Olha aqui, olha o versículo 1. Salva-nos, Eterno, pois faltam homens piedosos. Faltam homens que dão honra a Ti somente. E mulheres, e poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração fingido. O Eterno cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Isso é o Salmo da nossa Paraxá, da casa das águas correntes. Por isso que Yeshua vai trocar uma palavra pesada por um eufemismo. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, dele fluirão rios de água viva. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei, diz Adonai. Agora diz o Eterno, porém em segurança quem por ela suspira. As palavras do Eterno são puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, ó Eterno. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando o que é vil é honrado entre os filhos dos homens. Nós vamos retornar lá no Salmo 82, que nós encerramos na semana passada, à tarde. Eu gostaria de hoje explicar um pouquinho sobre o Salmo 82, porque nós só lemos, nós vamos dar sequência àquilo que Adonai está nos falando. O Salmo 82 é interpretado, eu disse para vocês, de 2 maneiras. O julgamento de Elohim diz respeito aos deuses pagãos, e o segundo item diz respeito aos juízes iníquos. Aos juízes iníquos. Quando nós falamos em juízes, nós pensamos naqueles que estão ocupando as comarcas nas mais altas cortes nacionais, eles são responsáveis por isso. Não. Ele está falando para nós que temos condições pela palavra de Adonai de julgarmos pela oração, pela súplica, determinadas questões que são muito graves dentro da nossa própria vida, para nós continuarmos em vida com Hashem. Então, a iniquidade dos juízes, que são responsáveis pelas desordens cósmicas que levam à morte. Foi aí que nós paramos. Mas Elohim se ergue, ele posta-se no conselho de El, e ele vai julgar no coração do homem, dos Elohims,
dos homens. No coração dos homens. Ele vai presidir o tribunal perante o qual se apresentam cada um dos juízes, cada um de nós, que deveríamos estar julgando os nossos corações para celebrarmos a festa das águas, da Casa das Águas Correntes, que é o nome da festa que nós vamos celebrar hoje à noite, no encerramento. E então ele se apresenta aos Elohims, ou aos deuses das nações também. E ele vai designar também os juízes dos povos. O profeta Isaías, no capítulo 3, versículo 13 e 14, o Eterno diz, vai lá comigo, por favor. Isaías, capítulo 3, versículo 13 e 14. Então, a coisa fica ruim quando nós não sabemos julgar a nós mesmos. Começa muito ruim aí. Olha o versículo 13 e 14. O Eterno se levanta para presidir. Quando a Bíblia diz para pleitear, ele vai se levantar para presidir. Para presidir, ele sai a julgar os povos. O Eterno vem em juízo contra os anciãos de quem? Das nações do seu povo em primeiro lugar. Por isso que Yeshua faz ali, ele estava diante do seu povo. Em João, capítulo 7, no último dia da festa dos tabernáculos. Da festa dos tabernáculos. Então, e contra os seus príncipes. Contra aqueles que conhecem Torá e não cumprem Torá. Não é? Contra os seus príncipes. Sois vós que consumistes esta vinha e o espólio do pobre. É isso que Isaías está dizendo aqui no capítulo 3. O espólio do pobre está nas vossas mãos. O espólio, os bens estão nas vossas casas. Aqueles que ficam por morte de qualquer pessoa, ficam com bens de qualquer pessoa, é o espólio, o despojo do inimigo. Espoliar é privar alguém de alguma coisa por fraude ou por violência. Espoliar todos os pertences às vítimas indefesas, é isso que Isaías está acusando o povo de Elohim. Ele julga no seio do seu povo. No seio do seu povo. Olha só, nós lemos na semana passada o capítulo 28 de Ezequiel, de 1 a 10, para mostrar para vocês que ele preside, ele julga no seio do seu povo. Ele vai mostrar para nós onde estão os nossos erros, porque o Espírito Santo é responsável por isso. O sopro sagrado, para mostrar aonde nós estamos errando. A presença de Elohim no seio é nas assembleias de oração. A presença de Elohim são nos tribunais. A presença de Elohim para julgar entre o mestre e o servo. A presença de Elohim para julgar entre o mestre e o servo. Que se ocupam na tarefa de ensinar outros. Lembra que eu disse isso a vocês? No interior do homem que se consagra à Torá. A presença de Elohim se encontra no interior do homem que se consagra à sua palavra. A cumprir a sua palavra. Então ele vai julgar entre o mestre e entre o servo. Quem é servo mesmo e quem é mestre. Yeshua, no capítulo 23 de Mateus, manda que ninguém chame a ninguém de rabi ou mestre. Ele manda que ninguém chame, para não se colocar o outro em superioridade ao outro. Manda chamar servo. Já viram isso? Mateus, capítulo 23. Depois você vai ler lá. Aqueles que se ocupam com a tarefa de ensinar, que acham que são mestres. Lá em Oséias, o profeta disse que quando ele a atrair ao deserto, ele lhe falará ao coração. Ela nunca mais o chamará meu marido, meu mestre. Nunca mais me chamará meu mestre, mas meu marido. A mulher que somos nós, teremos intimidade com o marido Adonai. E nunca mais ele será chamado mestre, mas meu marido.
É nisso que Yeshua está baseado em Mateus capítulo 23. Não me chamarás mais meu mestre. Quanto a vós, não fazeis chamar a ninguém de Rabi. A ninguém. Rabi é um único, é ele. Que se incorporou da Torá para ensinar a Torá para nós e deu a sua própria vida para que nós aprendêssemos. E nós temos uma dificuldade louca de aprender Torá e vamos cantar e pular e rejubilar todos nós diante dele. Então o salmista diz, até quando, versículo 2 do Salmo 82, até quando julgareis por maldade, carregareis as faces do criminoso? Carregareis as faces dos criminosos. Olha só, até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado do homem ímpio? Até quando? Até quando vamos fazer assim? Isso está nos dizendo que nós ainda não conhecemos Torá. O salmista está dizendo que nós ainda não conhecemos Torá, porque nós estamos favorecendo aquele que é criminoso. Sabe quem é criminoso? Que a Bíblia chama de criminoso quando você ora o Pai Nosso, cantando o Pai Nosso para facilitar você aprender. Ele mandou colocar melodia na palavra, para que haja memorização da palavra. Sabe quem é criminoso? Quem não cumpre Torá. Ele não está falando de crime de sangue, não. Ele está falando de ausência de Torá. Carregar a face dos criminosos, daqueles que não querem obedecer e nem cumprir Torá. Carregar a face é ambivalente. Tem dois significados profundamente diferentes. Podemos carregar por bem, protegendo alguém, ou por mal. Recusando reconhecer seus direitos por motivos nossos, injustos, inúteis e fúteis. Olhem para mim, presta atenção, deixa os meninos chegarem. Olha para mim, presta atenção, eu vou repetir. Presta atenção, carregar a face do criminoso, olha só, carregar as faces dos criminosos é ambivalente, tem dois significados completamente diferentes. Nós podemos carregar a face de alguém por bem, ou podemos carregar a face de alguém por mal, recusando reconhecer os seus direitos, recusando reconhecer os seus direitos por motivos nossos, injustos e motivos fúteis. Eu nego reconhecer o direito do outro. A transgressão assim é contra a Torá. A transgressão assim é contra a Torá. Vai lá no Levítico capítulo 19, versículo 15. Guarda aí, Salmo capítulo 82, mas vai na Torá comigo. Na Torá. Porque você começou a ler comigo Isaías capítulo 3, versículo 13 e 14, não foi? Olha lá, agora vai lá. Para você ver Levítico capítulo 19, versículo 15. Nós estamos em pleno meio do código de santidade, é o Levítico. A Torá tem 3 códigos. O primeiro código é o código da aliança. O segundo código é o código da santidade. O terceiro código é o Deuteronômio. Vai lá. 19, versículo 15. Vamos ver o que diz a nossa tradução habitual. Olha aqui. Não farás injustiça no juízo. Não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não fareis injustiça em julgamento, diz outra tradução. Não carregarás as faces do raquítico. Não engrandecerás as faces do grande. Com justiça julgarás teu concidadão. O objetivo da verdadeira justiça é proteger as que são vítimas, a parte da comunidade que é vítima nata de toda desordem social. Quem são eles? Os fracos, são os pobres e os órfãos, as viúvas e os necessitados em alta vulnerabilidade. Essa é a fatia
do bolo que você, presta atenção e olha para mim, é a fatia do bolo que você tem que proteger da comunidade. São vítimas natas de toda desordem. São os fracos, os pobres, os órfãos, são os primeiros a serem atingidos pela desordem. São frágeis. São frágeis. Olha para mim, são frágeis. Frágeis. O versículo 3 do Salmo 82, versículo 3 diz: julgai o frágil. Volta lá no Salmo 82. Vou devagarzinho com vocês para nós aprendermos, porque eu também aprendo quando estou aqui. Salmo 82, versículo 3. Defendei a causa do fraco, do órfão, protegei os direitos do pobre e do oprimido. Por isso que está lá na Torá, que é proibido carregar a face de quê? Carregar as faces dos criminosos, daqueles que insistem em não querer Torá. É proibido. Vá proteger aqueles que são mais frágeis. Fareis justiça, não carregarás as faces daquele que é raquítico, daquele que tem mais dificuldades. Eu já disse isso para vocês. Então a Torá diz assim, ó: julgai o frágil, o órfão, o humilhado, o indigente, justifica-o. Justifica-o, diz a Torá. Olha o versículo 4. Livrai o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios, libertai o frágil e o pobre, socorrei-o da mão dos criminosos, daqueles que ensinam errado, que falam errado, fora de Torá. Para quem tem 2 Torás nessa casa, para quem tem 2 Torás, eu só posso falar em Torá. Olha o versículo 5 do Salmo 82. Eles não penetram, eles não discernem, na treva prosseguem. Todos os fundamentos da terra vacilam, a desordem cósmica. Nós que somos culpados pela desordem, por causa do nosso pecado, em não obedecer a Adonai. Em não obedecer, eles não penetram, eles não são perspicazes, eles não discernem. Penetrar é você, pelo Espírito, saber a coisa profunda que está acontecendo. Por isso que não dá para sair saltando, não dá. Não dá. Tem que ser uma alegria contida. Na treva, ele prossegue em todos os fundamentos da terra, vacilam. Eles não penetram, não discernem. Não penetrar é não caminhar para dentro de si mesmo, para julgar a você mesmo. É isso que a Adonai está falando. Não querem passar através das dificuldades para compreender Torá. Não querem. Não querem. Para descobrir os que estão certos ou errados no seu interior. Não querem. Você só vai discernir e penetrar e ser perspicaz quando você decidir pagar o preço necessário, exigido pela Bíblia. Eu nunca vi eu começar a construir uma casa de cima para baixo, da beleza do telhado. Olha a beleza desse telhado. Eu tenho que começar do fundamento, colocar essa casa sobre uma rocha. Vocês constroem de cima para baixo, porque vocês olham para o belo, o físico somente, não querem discernir nem penetrar, porque não querem trabalho. Não querem trabalho. Não se deixam convencer-se. É isso que Yeshua estava falando ali, que eu disse que é um eufemismo. Ele queria falar para os seus uma palavra muito mais dura, mas ele muda. Ele decide a não usá-la. Por que decide a não usá-la? Porque ele vai trocar uma palavra dura por uma palavra mais leve, não porque não se deixam convencer-se intimamente.
não compenetram-se para incutir no íntimo a verdade de Hashem. Não compenetram-se. Vem para cá como se viesse para qualquer lugar. Qualquer lugar. Os que não penetram, não discernem, julgam em seu nome. Em nome do juiz em exercício, não em nome de Adonai. Os julgamentos têm que ser em nome de Adonai. Em nome de Adonai, não no meu nome. Eles preparam a ruína, não apenas da humanidade que se perde por causa dos seus atos, dos nossos atos, a humanidade se perde, dos nossos, e que a própria terra ameaça desaparecer. Tal realidade adquire nos nossos dias e em toda parte uma inquietante realidade. Uma inquietante realidade em toda parte do planeta. Não adianta você dizer, eu não ficarei no Brasil. Eu vou embora para o exterior porque na Europa é melhor. Você vai ser atingido na Europa. Aonde você estiver, você vai ser atingido. Porque essa realidade é do planeta. Porque nós chegamos ao caos da desobediência. Da desobediência. Na treva prosseguem. Queremos prosseguir na treva. Quem quer andar na luz, vai para a luz. Luz é Torá. Quem quer andar na luz, vai para a luz. Luz é Torá. Treva é símbolo de ignorância. Se você quer ter sabedoria, vá para a luz. Olha o versículo 6 do Salmo que eu já estou terminando. Do Salmo 82, que nós começamos. Eu disse, sois Elohims, filhos do Supremo, vós todos. Sois Elohims, filhos do Altíssimo. Esse discurso é dirigido aos ídolos, aos juízes que pensam ser imortais. Você que pensa, se não acha que é imortal, lá no fundo do coração diz assim, pastora Sandra é exagerada, esse negócio nunca vai acontecer comigo. Sois Elohims, sois carnais. Eu vos dei minha Torá para que o anjo da morte não pegue em vocês. Vocês não querem minha Torá. Vocês não querem minha Torá. Mas não quisestes. Dizia Yeshua para Jerusalém. Vamos lá. Mateus capítulo 13. Não, Lucas. Por favor. Lucas capítulo 13. Vamos lá. Mas não quisestes. Sois anjos. Sois Elohims? Sois anjos? Eu vos dei minha Torá e vocês não quiseram. Está aqui escrito, ó, 34, versículo 34, a parte B. E vós não quisestes, olha aqui, só vou ler o finalzinho do versículo 34. Mas não quisestes. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Na história de Jerusalém, o historiador não tem dificuldade de citar os múltiplos assassinatos, Mayra, acontecidos dentro da casa de Adonai. A Bíblia não esconde. Os assassinatos eram feitos por quem? Por criminosos? Feito pelo povo de Adonai dentro da casa de Adonai. Eu vou em Mateus com vocês para mostrar isso a vocês, que Yeshua ali é bem mais... vai lá para mim, em Mateus. Volta as páginas da sua Bíblia. Mateus 23. Olha o versículo 37 a 39. Mateus 23. Depois do discurso de Yeshua, Yeshua não é contra o seu povo, seus pais, seus irmãos. Yeshua é um judeu, só que ele carrega em si Torá. Ele não vai ficar fazendo cara bonita
e nem cara de fotografia para ninguém. Ele veio para estabelecer julgamento e juízo. Olha os assassinatos que ele vai falar aqui, ó. Capítulo 23. Versículo 34. Veja comigo. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. Está falando para o seu povo. Aqui não é eufemismo, não. Ele não está procurando palavra leve, não. E a outros açoitareis nas vossas sinagogas. E os perseguireis de cidade em cidade. Os enviados de Adonai para ensinar Torá. Vão perseguir e vão matar. Assim recairá sobre vós todo o sangue. É justo derramado sobre a terra. Cairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, olha aqui, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Ele escondeu o assassinato dentro de casa. Olha aqui, a quem matastes entre o santuário e o altar. O assassinato foi dentro de casa. Ele escondeu, a Bíblia está escondendo isso de alguém? Está escondendo? Eu vou mostrar para você onde se encontra isso. 2 Crônicas, capítulo 24. Ele diz, eu estou trazendo Torá para vocês, mas vocês não querem. Sabe por quê? Vai lá, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20. Vão devagarzinho para vocês acharem. Depois do livro dos reis. 2 Crônicas, capítulo 24. Versículo 20. Aqui você vai ver a narrativa da morte de Zacarias. Por que que ele morre? Por anunciar Torá ao rei. Vem aqui. Então o espírito de Elohim revestiu a Zacarias, versículo 20. É isso que Yeshua está dizendo lá em Mateus 23. Filho do sacerdote Jeoiada. Ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse, assim diz Elohim: por que desobedeceis à Torá do Eterno, aos mandamentos do Eterno? Não prosperareis, porque deixastes o Eterno, também ele vos deixou. Mas conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no átrio da casa de Adonai. Não foi dentro da casa, mas foi no átrio, ali fora. Pastora Sandra, na era dela, aqui em Vitória do Espírito Santo, numa grande congregação em Vila Velha, um amigo meu, pastor, assumiu, colocado pelo juiz da comarca de Vila Velha, para presidir aquela assembleia, que estava tão dividida, com tanta briga. Eu me lembro perfeitamente de que ele me falou, pastora Sandra, eu estou pronto para morrer em prol da obra. Cumpri a minha tarefa. Ele está na porta da congregação esperando a esposa que estava atrasada. Inventaram um assalto. Tamanho era o partidarismo e as brigas. Por que que o juiz passou a presidir aquela assembleia? Porque os pastores não se entendiam. E mataram meu amigo, o filho de Deus, homem sério. Mataram na porta. Vocês acham que foi algum assalto? Não. Foi porque ele foi colocado pelo juiz ali para presidir aquela assembleia. Vocês estão achando que isso está longe? Agora, na nossa era, Vitória do Espírito Santo. Por causa das brigas internas. A ocupação romana fez aumentar em Jerusalém ainda mais as rivalidades e os partidos políticos. E estes recorreram muitas vezes ao assassinato e à delação em Jerusalém. Delação é denúncia, é acusação um contra o outro. Foram os partidos que fizeram isso, as divisões, eu acho uma coisa, eu penso outro, eu defendo o meu partido, eu fico por aqui mesmo, é isso aí.
Os rabis não deixaram de dizê-lo, a verdadeira razão da ruína de Jerusalém. Os mestres em Israel não cansam de dizer e concordarem que a verdadeira ruína de Jerusalém foi por causa dos partidos políticos e da sua destruição por causa dos romanos que estavam juntos. Eles encontram-se nas dissensões internas do seu povo e no transbordamento do ódio gratuito de um contra o outro por desprezar a Torá de Adonai. O ódio gratuito de um contra o outro. Isso que o partido faz. Olha o versículo 7 do Salmo 82 para nós encerrarmos. Mas como humano morrereis. Mas como humano morrereis. Diz aqui, ó, o salmista. Olha aqui. Todavia morrereis como homens, caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Eterno. Preside a terra e julga a terra. É isso que ele está pedindo aqui. Pois todas as nações são a tua herança. Na nossa desobediência, a nossa desobediência nos entrega todos, com essas rivalidades, até os príncipes, ao poder da morte. Saiba você que somente Elohim é juiz. Você precisa e eu julgarmos a nós mesmos em primeiro lugar. Mesmo os chefes acabam vencidos. Mesmo os chefes, levanta-te, Elohim, e julga a terra, porque tu herdarás todos os povos, todos os povos. O poeta ali, ele anseia por uma intervenção divina. Intervenção divina, como juiz da terra e Senhor das nações, que tem um nome glorioso e poderoso, é o nome de Adonai. Somente nele se encontra a salvação do pobre e a sobrevivência do planeta Terra. Somente nele. Não adianta mais, não dá tempo, precisa, porque o povo não aprende nem separar o lixo para ajudar o planeta. Nem separar os sacos plásticos, as latinhas, tudo aquilo que pode ser reciclado para contribuir com o planeta Terra. Não aprende. Eu falo por experiência própria que não aprende. Não é capaz nem disso. Você acha que você vai conseguir remir alguma coisa do planeta? Nada. Porque você não tem sido juiz de você mesmo. Me chamou muita atenção quando nós começamos o primeiro dia de tabernáculos com 1 Coríntios capítulo 3. No primeiro dia da festa de tabernáculos, nós encerramos a celebração orando 1 Coríntios capítulo 3. Rita Alvina chegou aqui e disse, por favor, ore em Miqueias capítulo 7. Foi ou não foi? Eu tenho trabalhado tanto que nem tenho tempo de vir aqui para dizer, estou mentindo? Vão orar essa palavra. 1 Coríntios capítulo 13 está falando da divisão dos partidos. Um é de Apolo, outro é de Paulo, o outro é de Cefas, o outro é de outro e o outro é de outro. Não sois carnais? Não sois humanos quando fazem isso? É isso que diz 1 Coríntios 3, vai lá. A carnalidade tornou-se evidente. A prova é diversas manifestações de ciúmes, de contendas no meio do povo, agora. Ouviram o que eu disse? Agora. Agora. Contendas e ciúmes no meio do povo, agora. Agora. É só olhar para o cenário brasileiro das eleições nacionais. Nacional. A prova é diversas manifestações de ciúmes, de contendas no meio do povo agora,
para eleger quem vai presidir a nossa nação. Nosso Pai, o negócio pegou. Pegou com Adonai. Com Adonai, de partidarismos, de escolhas para heróis humanos. Para escolher um herói humano, porque se você não deu importância ao nome glorioso de Elohim e nem a sua Torá, você está no meio dessa contenda. Isso é uma contenda. Contenda. O quê? Você está procurando eleger heróis nacionais em detrimento ao nome poderoso de Hashem? Está procurando fazer isso? Você e eu estamos procurando? O que é detrimento? É um dano, é um prejuízo ao nome glorioso. É perda do nome glorioso de Adonai. Ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas e contendas e disputas, não sois carnais? Não andais segundo os homens? Não sois carnais? Inveja é um sentimento de cobiça. Com invejas, com sentimento de cobiça, a pessoa se torna atormentada pela inveja. De quem tem mais zelo e ciúme em lutar para manter a boa imagem da sua religião ou do seu partido político. Olha só. É um sentimento de zelo, inveja, é um sentimento de zelo e de ciúme misturados juntos, para manter de pé, em nome da religião e o seu partido político. A religião tem apenas aparência de justiça. Torá é justiça. Yeshua é justiça. Religião tem aparência de justiça. Assim, o zelo ou o ardor para manter a religião provocou a criação de várias facções alicerçadas na adoração de heróis humanos. Na adoração de heróis humanos. Aí está o problema. Que você acha, defendendo a sua religião e o seu partido, que você vai se manter de pé diante de Elohim? Não. Você mantém-se de pé brigando com os homens. Com as contendas, com a luta, com a briga, com a discussão, com a competição, se envolvendo nela, rivalizando-se. Misericórdia. Disputando bravamente em favor da minha nação. Isso é contender. Contender com as forças do mal, ainda diz. Eu vou contender com as forças do mal. Irmão, você lê todo dia. Elohim faz o bem, faz o mal. Lê todo dia, mas não quer deixar penetrar. Não quer deixar. Contender contra o seu clube adversário, como fazem os times de futebol, matando e gritando aí na rua. Você está fazendo o mesmo. O cristianismo tomou o nome de uma religião e, em detrimento ao nome de Adonai, você se uniu com eles. Não anda segundo os homens? Diz 1 Coríntios capítulo 3. Não sois carnais, então? Pois dizendo-se, um eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, não sois carnais? Em detrimento ao nome de Adonai. Se você que está agindo assim, não fizer uma forte pressão, um grande esforço, contra seus músculos interiores, seus nervos e seu espírito, que estão tensionados a abandonar Adonai e a eleger um herói nacional. Quer seja ele quem quer que seja. Eu sei que você tem que ir às urnas, mas nós hoje precisamos confessar esse pecado. Eu sei, eu também vou. Mas não deis lugar ao diabo. Honre Adonai, o nome dele que é glorioso. Muito antes dele ver esta desordem
ele diz que ele avocou, dia 29 de setembro, ele preside o Brasil, não fará sua vontade de partido nenhum, ele reina. O nome dele ainda é e será para sempre glorioso. Mesmo que você não considere, mesmo que você tenha praticado todos esses tipos de pecado, nós precisamos hoje nos arrepender do mal. Porque o Eterno deu nome a esse tipo de pecado. Esse tipo de pecado, ele se chama escárnio. Escárnio fala diretamente do nome de Adonai que está sendo pisado. Pisado, ridicularizado, censurado, sem piedade. Você, nós, que estamos dizendo que cremos, mas não cumprimos Torá, nós estamos fazendo pouco caso do nome de Adonai. Não faça não, irmãos. Não faça não, que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu quero entender que eu vou conseguir chegar até o fim, para te explicar que isso é blasfêmia contra o sopro sagrado. É você fazer pouco caso do nome de Hashem. É não confiar nele. É não confiar nele. Diz que confia. Diz que está defendendo uma religião. Está defendendo o seu partido político. De brigas e de contendas. De brigas e de contendas. É mais fácil, irmãos, buscar os homens para você ter amparo e segurança do que buscar Adonai. Fazer pouco caso do nome dele. Desprezar a ele. Veja comigo o que Paulo diz 2 vezes. Ainda sois carnais, no versículo 3 de 1 Coríntios 3. Ainda sois carnais. Não sois carnais? Agindo assim, eu sou de Paulo, eu sou de fulano. Isso que destruiu Jerusalém. Isso que levou Adonai a destruir Jerusalém. Os partidos. E nós continuamos com eles. Haviam perdido de vista a glória de Hashem, o poder do nome de Hashem, substituindo Hashem por um homem? Substituindo Hashem por um homem? Não andais então segundo os homens? Vamos tentar esclarecer essa questão com a Bíblia. Esclarecer melhor essa questão com a Bíblia, com o profeta Isaías. Vamos lá. Por que o Eterno dá o nome do pecado de escárnio? Por quê? O que é escarnir? O que é escarnir? Que é isso? Contra ele, contra Adonai, fazer pouco caso do nome dele. Aliança, Sírio, Fenícia, Sírio e Efraim, Síria e Efraim vai nos ensinar isso perfeitamente. A política de Israel vai te ensinar muito bem, escrita na Bíblia para mim e para você. Vão a Isaías capítulo 7, de 1 a 6. Isaías capítulo 7. Você vai ver aqui que Isaías vai neutralizar a casa ali de uma forma maravilhosa e, por fim, as bobagens do rei Acás. Isaías capítulo 7. Deixa eu ir lá, eu não consegui chegar. Nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam conquistá-la. Deu-se aviso à casa de Davi. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria fez aliança com Efraim. Aliança Síria e Efraim. Então se agitou o coração de Acás, do rei, e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque. Então disse com o vento. Então disse o Eterno a Isaías: tu e teu filho Sear-Jazube saí ao encontro de Acás, ao fim do aqueduto da piscina superior,
no caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe: acautela-te, aquieta-te e não temas. Não se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. A nossa paraxá começa a dizer lá no versículo 2. Que o mandamento é como fogo. Eles estavam no meio do fogo. Esses 2 aqui, ó. No meio do fogo. Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. A Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lo e conquistemo-na para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Eles queriam depor Acaz. O objetivo aqui nós vamos lá em 2 Crônicas para você ver isso em detalhes. O objetivo aqui de Rezim e de Peca o filho de Remalias depor Acaz para pôr fim à dinastia de Davi. Por fim ao reinado de Davi. Você acha que isso vai acontecer ou não? Vai? Vai acontecer? Você acha que isso vai acontecer? Se a casa de Davi fazendo uma porção de bobagens, isso vai acontecer? Quem está fazendo bobagem vai ser corrigido. No nível da bobagem, que aquilo que o homem plantar, isso que ele semear, ele vai colher. Não é? Isso é um escárnio. E colocar alguém no trono, um rei, que fosse aliado deles. Um rei fantoche. Acaz, rei de Judá, já havia entregue parte dos tesouros do templo e até sacrificou um de seus filhos em um rito pagão. Vamos ver isso. 2 Reis, capítulo 16. Essa história, que o rei de Israel já havia sacrificado até um de seus filhos. Você sabe que a Torá proíbe o sacrifício dos filhos. Você sabe disso. Como é que o rei de Israel sacrifica um filho? A Moloque. Olha o capítulo 16. Olha aqui o que vai dizer. Ai, meu Deus, eu estou em Crônica, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 16. Você tem que ver que a Bíblia vai narrar para vocês toda essa política de Israel aqui, sem esconder nada, nada, nada. Todo partido, tudo, vai trazer tudo à luz para que você e eu venhamos aprender. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz. Esse é o rei que está em Judá, o qual Isaías está falando. Filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Ele era príncipe de Jerusalém, o maior homem da nação. Não é isso? Não fez o que era reto aos olhos do Eterno, seu Elohim, como Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Eterno lançara fora de diante dos filhos de Israel, fez o seu filho passar pelo fogo. A Torá proíbe, lá no Levítico 18, versículo 21. Proíbe, olha aqui, tua semente não a darás para fazer passá-la a Moloque. Ao Deus Moloque, tua semente, teu filho, não farás isso. A proibição da Torá de Levítico capítulo 18, versículo 21. Não profanarás o nome. Guarda isso. Você não vai profanar o nome de teu Elohim. Eu, Adonai. É isso que a Torá diz. A questão não está o nome, que nós estamos profanando o nome de Adonai. A questão é com o nome. Substituindo Adonai por líderes humanos. Não é isso? Nós que dissemos guardar Torá. Nós que dissemos isso. Então está aqui, ó, proibido. Também sacrificou e queimou incenso, versículo 4, nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então ele vai subir
subiu a Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra. E sitiaram Acaz, porém não puderam vencê-lo. Nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, lançou fora dela os judeus. Os sírios então vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então, você veja que estava uma questão estabelecida, grandemente estabelecida, política, e Acaz, tonto, por causa de que ele havia profanado o nome de Adonai, Isaías vai se levantar para colocar o rei no seu devido lugar. Esse é o profeta Isaías. Se os homens deixam de executar a pena de carete, que é a pena de morte, para aqueles que profanam o nome de Adonai, Adonai vai executá-la. Se os homens deixam de executar a pena de carete, pena de morte, aqueles que profanam o nome de Adonai, Adonai vai executá-los. Porque é violar, profanar o nome de Adonai, é violar a santidade de Adonai. Com irreverência. As coisas sagradas, o nome de Adonai é sagrado. Por que você está confiando mais em homens do que em Adonai? Na música, há muita irreverência. Porque eles colocam melodias em tudo o que querem. Mas Adonai mandou que esta casa, por isso que nós começamos a cantar. A primeira palavra é Deuteronômio 33, onde foi nos ordenado a colocar melodia na palavra e cantarmos. Essa é a graciosidade de Adonai, esperando que nós vamos reconhecê-lo com toda gratidão e aprender a Torá. Mas nós não somos capazes, nem com a graciosidade de Adonai, responder a Ele com toda graça e respeitando o seu nome. Nós ficamos brigando. Não dá nem para falar. Não sabemos separar o santo do profano. Depois que Acaz profanou o nome, a Bíblia diz que o Eterno entregou Acaz nas mãos dos sírios. Vamos ver. 2 Crônicas, capítulo 28. Depois que ele profanou o nome, Adonai o entregou na mão dos sírios. Olha o capítulo 28, versículo 5. Aí vem a guerra contra irmãos. Aí vem a guerra que Adonai está denunciando, que está acontecendo hoje para eleger um herói nacional. Herói de vocês, meu não. Nenhum dos dois não passam de homens carnais. Nenhum dos dois. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 5. Pelo que o Eterno, seu Elohim, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais o derrotaram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe afligiu grande derrota. Sabe quem eles estavam entregando em Damasco? Irmãos. Irmãos. Peca, filho de Remalias, versículo 6, matou num dia em Judá, onde reinava Acaz, 120.000, todos homens valentes, porque haviam deixado o Eterno, Elohim de seus pais, e Zicre, homem poderoso de Efraim, homem forte do norte. Matou Amasseias, filho do rei, Aziricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei.
Os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200.000. Entre mulheres, filhos e filhas. Também saquearam deles grande despojo e trouxeram despojo para Samaria. Que política é essa? Que política é essa? Aqui você está lendo na Bíblia. Porque o cenário aí fora é pior que esse. E você a matar os seus próprios irmãos. Com partidarismos. Deixando de socorrer o pobre, o necessitado, deixando de obedecer a Torá. Mas estava ali um profeta do Eterno, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse, porque o Eterno Elohim de vossos pais se irou contra Judá. Ele os entregou nas vossas mãos e vós os matastes com uma raiva tal que chegou a resposta até os céus. E agora quereis fazer escravos os filhos de Judá e de Jerusalém? Mas não sois vós mesmos culpados para com o Eterno vosso Elohim? Agora ouvi-me, tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, pois o ardor da ira do Eterno está sobre vós, porque profanastes o nome de Adonai. Injustiça no julgamento. Agora ouvi-me, diz o profeta. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meselemote, Zeiquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radilai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram, não fareis entrar aqui esses presos, porque em relação à nossa culpa contra o Eterno, intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas culpas, sendo que já temos grande culpa. A grande culpa era profanar o nome de Adonai. Gente, você acha que alguém vai ficar de pé profanando o nome de Adonai? A pena de carete, de morte. E já o ardor da ira do Eterno está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes de toda a congregação. E os homens que foram designados nominalmente se levantaram, tomaram os presos e os vestiram do despojo, a todos os que dentre eles estavam nus, porque haviam tomado tudo. Vestiram-nos e os calçaram e lhes deram de comer e de beber. A todos que estavam fracos levaram sobre jumentos e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Assíria. Olha só, ele não aprendeu nada. Ele estava na mira da morte por Adonai. O homem, quando comete uma profanação contra Adonai, cuidado, que Acaz vai ter pela boca de Isaías a oportunidade de pedir um sinal, porque o sinal está ligado ao nome, e ele não pediu. Foi irreversível a sua situação. Acabe de ler o texto. Acaz estabelece uma aliança agora com a Assíria. Ele profanou o nome, fez pouco do nome de Hashem. As consequências de Acaz foram irreversíveis. Mas Isaías lhe deu a oportunidade de arrependimento. Aquilo que não pode se restaurar é irreversível. Vai lá em Isaías comigo. Vai lá em Isaías, no capítulo 7. O plano diabólico ali, de Efraim com a Síria, de exterminar a dinastia de Davi, porque se eu não abro a boca e não te falo, você é dinastia de Davi, o legítimo descendente de Israel. Se eu não abro a boca e falo, você continua profanando o nome. E vai se alegrarem na casa das águas correntes?
Como? Como? Olha aqui, Isaías 7, que nós já lemos de 1 a 6, as promessas feitas a Davi, eu creio que eu não preciso refrescar a sua memória. Estão em 1 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Você sabe muito bem que Adonai disse para ele que não faltaria rei para estar no trono. Você vai ver agora aqui que Adonai não deixa aliviado com o profeta. Olha aqui, o profeta, no versículo 6, eles disseram, olha o plano diabólico. Subamos contra Judá, amedrontemo-lo e a conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Tabeel no hebraico, o eterno é bom. Tabeel seria um rei títere. Em lugar do rei Acás, que é títere? Significa indivíduo que se deixa levar facilmente. Ele é leve, qualquer vento o leva. E eles queriam estar com Tabeel nas mãos. Tem alguma diferença do que está acontecendo hoje? Tabeel significa aquele que só age por inspiração ou mando de outro. Isso é o rei títere. É um rei fantoche, é um boneco que se move com cordéis. Esse era o plano diabólico. Esses são tempos difíceis, diz o profeta Miqueias. Tempo de eleger aquele que há de governar o Brasil. Você tem que ir para as urnas em oração e dizer, Pai, a minha confiança está em Ti. Tempos difíceis, tempos que os homens são impiedosos e não piedosos. Tempos que você não pode confiar no irmão, diz o profeta Miqueias. Não pode confiar em ninguém. Profeta Miqueias, o capítulo 7, você leu no primeiro dia de tabernáculos. Você leu, mas ali tem uma promessa, que ele colocará a casa de Davi de pé, mesmo que você profane o nome dele. Pereceu da terra todo homem piedoso, e toda mulher piedosa. Só a vaidade, só há línguas mentirosas, traições, delações. Olha o versículo 9 ao 11. Olha o versículo 9 ao 11 do profeta Isaías. Olha bem, o profeta sabe que o sinal está ligado ao nome. Presta atenção nisso. O sinal está ligado ao nome. Eu vou te ensinar isso, tentar passar para você. Ao nome de Hashem. O sinal está ligado ao nome de Hashem. Vou repetir. O sinal está ligado ao nome de Hashem. Olha aqui. Olha para você ver. Então ele insiste com o rei Acás. Pede para ti um sinal. Olha o versículo 11 aí, ó. Pede para ti um sinal ao Eterno. É isso que ele vai dizer. Pede ao teu Elohim. Pede-o embaixo na terra e em cima nos céus. Mas pede um sinal. É a oportunidade de salvação para Acás. Para desfazer a profanação do nome de Hashem com o sacrifício da sua semente. Não pediu. Orgulhosamente, Acás se levanta e diz, não, eu não tentarei ao Eterno meu Elohim. Ele vai responder com Torá. Conhecedor de Torá que ele era, mais culpado ele era. Ele responde com Deuteronômio 6, versículo 16. Eu não pedirei. Olha o versículo 12 aqui, ó. Acás, porém, diz, não o pedirei, nem tentarei ao Eterno. Isaías, capítulo 7, versículo 12. O profeta estava seguro, pois se encontrava armado. Isaías estava armado por Adonai. Ele estava armado espiritualmente, não é com arma física.
Ele estava armado espiritualmente para se opor ao comportamento profano de Acás. Para se opor ao comportamento profano de Acás. Ele estava armado. E eu vou te mostrar. Você venha comigo aqui para você ver no capítulo 7, que o texto do capítulo 7, do início do capítulo 8, oferece entendimento para essa questão que o sinal está ligado ao nome de Hashem. O sinal está ligado. Que é sinal? Sinal é uma particularidade física, é uma prova, usada como meio de comunicação à distância. Se Adonai descer, vai acabar tudo. Então ele tem uma comunicação à distância. Isaías enxerga o cenário político do período de Acás. Ele enxerga. Ele se apresenta ao rei com o primeiro filho, Saer Jazub. Aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 3. Por isso que ele estava armado espiritualmente. Ele era casado com uma profetisa, diz a Bíblia. Então, o primeiro filho dele recebe o nome de Sear Jazub. Versículo 3. Saía ao encontro de Acás ao fim do aqueduto da piscina superior, no caminho do campo do lavandeiro. Viu como ele estava armado? Ele sai com seu primeiro filho, que se chamava, sabe o que significa? Saer Jazub, um resto volverá. Um resto volverá. É o nome do primeiro filho do profeta. Também pode ser uma ordem do rei da Assíria dizendo, o inimigo, né? Pondo o povo a marchar para movimento cativo, em cativeiro na Assíria. Pode ser. Aí é como uma volta de serpente. Mas aqui pode ser também meia volta, vou ver. Não é assim que o exército fala, não é? Não é assim que o exército diz? Meia volta, vão ver, vou ver. Você pode estar recebendo um comando de retorna, se arrepende, é uma techuvá. Como você pode estar nas mãos da serpente, como volta da serpente, e como uma obstrução intestinal, provocada por uma torção de uma alça intestinal. Está aí, ó, os médicos que sabem dizer o que é isso. Uma obstrução intestinal. Você não pode defecar, né? Não é isso aí? Aí você vai manter toda a impureza dentro do seu corpo, até morrer. Tem que sofrer uma intervenção do médico. É isso? Ou então por aqui, ó. Sei lá, ele que está fazendo lá. Então disse Isaías, olha aí, no capítulo 7, vamos lá. Eu quero ir com você, vou terminar isso aqui. Ouvi agora, ó casa de Davi, Isaías 7, versículo 13. Olha aí. Pouco vos é, olha aqui, ó. Então Isaías disse, ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também o meu Elohim? O que é afadigar? Ele vai dizer esse verbo afadigar 2 vezes. O que é isso? É uma sensação penosa. É uma sensação de cansaço. É uma sensação de um esforço humano. É uma sensação de confiar intensamente num homem mortal. É uma sensação de confiar inteiramente no homem mortal. Nos homens mortais. Isso sim, é intenso cansaço físico. Dá estafa, dá esgotamento e até depressão. O mesmo profeta vai dizer, eu ofereci para vocês descanso, mas vocês não quiseram. Yeshua diz, eu lhes ensinei a Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas aqueles os quais te são enviados. Eu quisera fazer contigo como a galinha faz com seus pintinhos, mas não quisestes.
Isaías capítulo 28, ele fala, não mais escarneçais, não mais profanareis o meu nome, porque Adonai se levantará, por causa desse abandono do nome de Adonai, e tomar partido, e ter um partido, e defender alguém humano, mortal. Não sois carnais, não sois carnais. Vai ainda afadigar também o meu Deus, o meu Elohim. Este é o descanso, diz o profeta Isaías no capítulo 28, versículo 12. Este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Confie em Hashem. E em sua Torá, cumpre a sua Torá. Mas não quiseram me ouvir. Mas não quiseram ouvir, diz o profeta Isaías no capítulo 28. Venha comigo no versículo 14, venha. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Eterno vos dará um sinal. Olha aí, o segundo sinal. Qual é? O nome, Emanuel, é El conosco. Aqui. Ele tá armado espiritualmente. Ele agora vai fazer uma profecia. Ele vai convocar aqui, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Segundo sinal. Não disse que o sinal está ligado ao nome de Hashem? A virgem conceberá e dará à luz a um filho. E será o seu nome Emanuel. O nome está ligado, o sinal está ligado ao nome de Hashem. Por isso que ele vai usar 3 sinais com nome. Primeiro é Sear Jazub, um resto volverá. Um resto retornará arrependido de cabeça baixa. Um resto. Essa é a nossa esperança. Mas olha no capítulo, isso aqui vai acontecer, segundo os historiadores, 800 anos depois, para mostrar para vocês que vai sobreviver a descendência de Davi. O terceiro sinal está no capítulo 8. Disse o Eterno, toma um grande rolo, escreve nele com uma caneta comum, Maer Salal Hasbaz, o nome do segundo filho. Tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Zeberequias. Então fui ter com a profetisa, era a mulher dele. Ela concebeu e deu à luz ao segundo filho. Saer, aqui é Maer Salal Hasbaz. Rápido despojo, presa segura. Olha aqui, antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Ó, gente, o menino começa a falar, é piquititinho ali, ele começa a falar papai e mamãe. Antes do menino falar, o reino do norte já teria sido levado para o cativeiro. Hein? Praticamente um ciclo só. Praticamente um ciclo. Ele vai profetizar, porque ele sabe que o sinal está ligado ao nome de Hashem. Acaso não entendeu? Nada. E nem você, se você não se dispuser a entender, nem você, se não quiser entender, vai ser levado cativo daqui a um ano, diz aqui, ó. O terceiro sinal é Maer Salal Hasbaz. Rápido despojo e presa segura nas mãos de Hashem. Então você viu que nós precisamos votar. Nós somos brasileiros. Mas eu preciso confessar e nós vamos fazer isso agora. Nós vamos ficar de pé. Vou pedir aqui um varão que abra a arca. E nós vamos confessar os nossos pecados. Agora, de fazermos nos ajuntarmos para partidos políticos que vai produzir a nossa ruína, nós não iremos às urnas com esse pecado nas nossas costas. Quem quiser confessá-lo agora, vai confessar diante da Torá, comigo. Porque Acaz não fez.
Ele não pediu um sinal. Ele então vai passar pela pena de carete. Porque no tempo próprio dele buscar Hashem, se arrepender da profanação ao nome de Hashem, ele não se arrependeu. Mas você está tendo a oportunidade nesse dia, nessa manhã, para assim fazê-lo. Confessa o seu pecado de tomar partido, de querer eleger um herói para esta nação. Adonai já preside a grande Assembleia Brasileira. Eu louvo a Ele por isso, porque Ele trará sobre ela o melhor que ela precisa ter. Pai, diante da Tua presença, nós estamos como congregação. Recebemos o recado da Tua parte. Estamos profanando o Teu nome. Estamos tentando sujar o Teu nome, pois não conseguiremos. O que nós conseguiremos é a morte, pois nós estamos diante de Ti nesta hora. Com toda esta assembleia e com a assembleia que está em casa pela internet. Para nos arrependermos quando nós fizemos parte de partidos políticos em nome de defesa da nossa nação. Nós não temos partidos. Nós não temos. Nós temos a Ti como nosso único Deus. Nós não queremos servir a outros deuses. Nós queremos exaltar o Teu nome. Confessamos os nossos pecados nesta hora. E nos livra para a noite estarmos celebrando a festa dos tabernáculos. Encerrando a festa dos tabernáculos. Queremos encerrá-la com a Tua bênção. Queremos encerrá-la com a Tua aprovação. Não com mentira, não com suborno, não com disputa entre irmãos, e não com inveja, com nada destas coisas da carne. Porque nós sabemos que nós somos homens e vamos perecer. Mas com a fé em Ti, com a adesão a Ti, nosso único Deus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos e toma-nos para Ti. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém.